Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a você. Quero dar boas-vindas a você que se encontra no norte do Brasil, você que se encontra no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre, muito obrigado, seja você sempre muito bem-vindo a este trabalho. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos, irmãos guerreiros de Portugal, aquela força sempre. Quero dar boas-vindas a todos os amigos que se encontram em todos os países dentro do continente europeu, você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção, é uma honra falar para você. Quero dar boas-vindas a você da Austrália, da China, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, você dos Estados Unidos, do México, do Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção, seja você sempre muito bem-vindo. É uma honra falar para você. Eu quero também agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições, ajudas pra gente. Pessoal, muito obrigado do fundo do coração pelas ajudas que vocês nos dão à nossa família, tá certo? Gratidão em meu nome, de Fabiana e nossos filhos. E generalizando tudo e a todos, generalizando todo mundo, muito obrigado mesmo pela atenção que vocês nos doam. Estou eu aqui, está aqui do meu lado também, né? Mas onde a câmera não está pegando, está o meu amorzinho, a Fabi Lindona está aqui do lado, né? Manda um alô pro pessoal. Alô, pessoal. Beijo. Você não quer sentar aqui mais próximo da câmera? Ela fez. Hoje ela tá meio ocupada aqui, cheio de linha e agulha para tudo quanto é lado, né, Fabiana? Mas, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês e eu quero dar boas-vindas a este vídeo, né? E é um vídeo especial para mim hoje, né? Como assim, Marcelo? Todos os vídeos não são especial? Todos os vídeos são muito especiais, com certeza, porque todos os vídeos têm a sua energia, todos os vídeos têm a sua ressonância, né? E as pessoas vão se identificar com eles, cada um dentro da sua jornada, dentro da sua busca, dentro do seu caminhar. E hoje esse é um vídeo que eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram comigo e que raramente, muito raramente isso acontece, tá? Às vezes você vê muitas histórias, né? Não vou dizer histórias, mas histórias de muitos que se dizem ter contato com extraterrestres e dizem andar de naves para baixo e para cima como que simplesmente estivesse pegando ali um transporte coletivo. E não é bem assim. Nós raramente, quase que nunca, existe-se a oportunidade de estar dentro do que podemos dizer um veículo, né? Um veículo de transporte criado em outro mundo, criado em outra realidade. Então, para uma pessoa que tem a honra de ter contatos com esses tipos de seres que cruzam o espaço afora e chegam neste planeta, pessoas para terem a honra de adentrarem dentro de uma, que podemos dizer, o transporte, né? Dentro do carro deles, dentro da van deles, digamos assim, dentro do avião deles, né? Que eu estou usando meios, um linguajar de transportes que nós temos aqui. Então é muito raro mesmo você ter a oportunidade de poder adentrar dentro do que podemos chamar que é o transporte deles, e nós aqui chamamos de nave, né? Alguns chamam de OVNI, né? É objeto voador não identificado, mas no caso aí a gente identifica porque se encontra dentro. Eu tenho a honra e o prazer de compartilhar esse trabalho com vocês há um pouco mais de 2 anos. Não é fácil você expor informações pelas quais as pessoas não estão acostumadas a ouvir.
Informações essa que você pode ter certeza que beira muito a loucura, beira muito a fantasia, porque os dominadores, eles foram muito espertos. Eles pegaram, né, a realidade e colocaram em roteiros de filmes. Então eles colocaram em roteiros de filmes. E aí é que fica difícil para as pessoas aceitarem certas informações, porque fica uma coisa psicológica na mente muito creditada, né? Que se tem crédito em filmes. Então quando você fala, né? Você quer expor a sua experiência, você fica até um pouco receoso, porque na realidade é algo difícil de se falar devido à campanha massiva psicológica mental dos seres dominadores que controlam essa realidade, colocando realidades, inserindo-as em filmes. E aí as pessoas vão ficar com isso na mente, e a tendência natural do ser humano sempre é partir para o lado aonde você vai julgar como fantasia. Eu faço esse trabalho e tento da maneira mais clara possível, mais humilde o possível, aonde eu mostro para vocês que não existe seres superiores a nós, que se colocam para você algum ser que se diz superior ou mestre, né, se colocam como mestre para você, cai fora. Porque na realidade os seres mais, digamos evoluídos do universo, do cosmos, jamais têm qualquer intenção de ser o quê? Mestres ou professores. Os seres que possuem vaidade, os seres densos, os seres dominadores, egoístas, que possuem sentimentos e características de domínio, esses gostam sim de serem titulados como mestres, como professores. É aqueles que se colocam acima de você como um mestre absoluto. Os verdadeiros seres benevolentes das estrelas jamais aceita que você se coloque como um mestre ou um professor, ou seja, qualquer tipo de título acima dos demais aqui neste planeta, pois somos todos iguais. Então, os seres mais evoluídos jamais se aceitam ser chamados ou comparados com nomes que os colocam num patamar de superioridade. Porque eles entendem como é o universo, entendem os planetas, que no caso como o planeta Terra, que está numa zona tão desprestigiada da galáxia, nosso planeta que nós habitamos agora, não o nosso planeta mesmo, este planeta ele é um planeta que eu posso dizer para vocês que ele está no subúrbio. Ele está no subúrbio, ele está numa região extremamente desprivilegiada da galáxia. É uma região onde se encontram, podemos dizer, os marginais galácticos, os bandidos, tanto que os piratas espaciais tem certos lugares que eles não vão no espaço, porque tem certos lugares que no caso aí eles não vão entrar. Mas eles se aproveitam e eles, como eu posso dizer, rondam as zonas periféricas espaciais. E o planeta Terra se encontra numa dessas zonas periféricas. E eu tenho feito esse trabalho, eu tenho relatado experiências ao longo dos meus 40 anos de vida, e ao longo já vai completar aí 11 anos nessa reviravolta na minha vida, e eu tenho compartilhado muito com vocês, e eu posso afirmar para vocês, a oportunidade de estar dentro de uma nave é algo extremamente raríssimo para uma pessoa que tenha contato com seres extraterrestres. Geralmente os extraterrestres, quando eles dão contato, que eles abrem comunicação, conversam, geralmente acontece dentro dos quartos de vocês, dos nossos quartos, dentro de nossas casas, de locais isolados, de locais onde não se tem movimentação pública. Então, geralmente é um lugar que você está mais ali escondido, um lugar que você está mais guardado, reservado. E qual que é o lugar em que você se encontra mais reservado
do ser humano, Fabiana, qual que é o lugar mais reservado que um ser humano possa estar? No quarto, né? No quarto, né? O lugar mais reservado que você possui é o seu quarto. É ali onde você tem todas as suas, digamos, intimidades, onde você se tira a roupa, toma um banho, troca. Você, tipo assim, você fecha a porta do quarto, né? Tipo assim, dá licença. E você se recolhe a um lugar extremamente íntimo, que é o quarto, o seu quarto, né? Algumas pessoas estão falando o banheiro, né? O banheiro também, mas o quarto é onde você vai dormir, é onde você vai descansar, é onde você, no caso, você se aconchega, né? Você né? E você tem as suas intimidades. Então é o lugar mais reservado que você pode, né, digamos, habitar. Então, geralmente, muitos contatos extraterrestres acontecem nos quartos, geralmente à noite, no silêncio, na calada da noite, quando tudo está calmo, quando tudo está tranquilo, né? Então, geralmente, muitos de vocês têm contatos e veem extraterrestres andando, geralmente os Greys, né? Muitos dizem Greys, que os Greys estão... Ah, eu vi um Grey no meu quarto. Eu acordei, olhei pro lado e na minha cama, do lado da minha cama, tinha um Grey. E ele andou. Então, geralmente vocês vão ver que geralmente começa no quarto ou na casa, né? Ah, estava sozinho em casa e aconteceu alguma coisa estranha na cozinha ou aconteceu na sala. Acontece assim. São lugares muito reservados. Ou geralmente você está num mato, né, numa fazenda, num sítio, você está numa chácara, aí você vê um avistamento ali de uma luz, né? E quando você tem contato, o ser aparece para você, mas o quarto é o number one, né? É o lugar principal aonde os extraterrestres aparecem, né? Então, digo para vocês, então, assim, às vezes eu olho histórias muito mirabolantes, né? Tem pessoas aí que já citaram que, né, simplesmente para viajar com a nave é só... A nave... Tá. Me puxa, vamos... Olha, ET, para onde você quer ir? Ah, não sei se eu vou para Júpiter hoje, eu não sei se eu vou para detrás do Sol. Ah, sei lá, toca aí, ET. Vai embora. Tem gente que passa uns relatos muito... que você percebe que é muito, mas muito... a imaginação do homem, né? O desejo oculto, o desejo interno de ali o homem, que o homem possui, de poder, no caso aí, né, poder ganhar as estrelas, né? Viajar, ganhar dimensão nas estrelas. Mas eu digo para vocês que é extremamente raro, hiper raro. Eu já adentrei a naves algumas vezes. Eu vou dizer para vocês, é tão raro isso acontecer que quando acontece você fica ligadão. Fica ligadão porque vê um ET no seu quarto, tem pessoas que vêm direto. Isso é normal, comum. Mas você estar dentro de uma nave, aí você fica ligadão porque a experiência é surreal. É surreal quando você está dentro do que é o transporte ou a locomoção deles. É uma sensação indescritível. E quando acontece comigo, eu digo para vocês, meio que fico um pouco em êxtase pela a honra de estar dentro de um veículo de transporte extraterrestre, algo que nunca foi construído, que não foi construído neste planeta, veio de fora. E às vezes vem de muito, mas muito, muito, muito longe. Mas tem muitas pessoas que tiveram oportunidade, isso aí no mundo como o planeta Terra tem milhões de pessoas que entram em naves. Tem a oportunidade de estar dentro de uma nave. Isso aí tem gente demais mesmo, né? Mas é como se elas assistirem esse vídeo, elas vão falar, poxa, ele está falando certinho. Raramente isso acontece, é um mega de um privilégio você ser convidado a estar dentro de um veículo extraterrestre, né?
Não é igual alguns casos que tem pessoas que dizem que, né, anda de veículo extraterrestre igual pega um ônibus para poder ir trabalhar ou ir para a escola. E essa noite eu passei por uma experiência dessa, que eu volto a afirmar para vocês que já tinha um bom tempo que eu não tinha a oportunidade de ver isso. Sabe o que acontece? Eu fico um pouco com dó, geralmente dos ufólogos. Eu gosto dos ufólogos, né? São pessoas que se dedicam, são pessoas que correm atrás, gastam muito dinheiro, né? Se locomovem a grandes distâncias, correm perigos de entrar em regiões rurais, em regiões onde eles correm risco de não só o homem, né, ser um risco, como animais, bichos também. Então, eles vão ali na incerteza, vão na esperança de ter alguma resposta. Às vezes, vê uma luz ou algo brilhando, algo que esteja ali, alguma anomalia, né, de luz no espaço. E todo sonho de um ufólogo é poder ver a nave pousar e ali ser recebido pelo ser de outro planeta e poder entrar dentro da nave, né? Eu acho que deve ser o máximo para um ufólogo sério, estudioso, que realmente é comprometido. Mas, infelizmente, os extraterrestres não dão essa bola para os ufólogos. É triste. Os ufólogos jamais terão contato visual ou comunicativo com qualquer ser extraterrestre. Por que você sabe disso, Marcelo? Porque os próprios extraterrestres que falam. Porque o ufólogo, ele é um ser mais sem fé. Ele é um cientista. Ele quer ali comprovação, ele quer saber o porquê que a nave desceu, qual que é o interesse do ET. Ele é um pesquisador, ele quer pesquisar o que o ET tem, onde ele vem, por que ele está aqui. E os extraterrestres não querem esse tipo de contato. Eles querem contato com pessoas comuns. Comuns! Às vezes você fala assim, viajar na nave, para com isso. Às vezes o seu vizinho do lado da sua casa, que não conta nada pra ninguém, é na dele, é quietinho, é calado. Às vezes ele já andou em nave e já saiu fora do sistema solar. E você, né, fica aí apenas vendo documentáriozinhos na internet sobre ufologia. E às vezes o seu vizinho, bom dia, olá fulano, tudo bem? Bom dia, como é que o senhor tá? Tudo bem, bom dia. Coitado, você não sabe nem o que é um extraterrestre. E às vezes na noite passada ele estava fora do sistema solar, dentro de uma nave. Este mundo tem muitos mistérios e muita complexidade. É por isso que eu digo que a base para o contato extraterrestre é a humildade. É a humildade. Porque, na realidade, eles prestam contato, primeiro começa lá no seu quarto. Quando você não tem interesse algum de ver os bichinhos, aí eles aparecem lá dentro. Aí você já começa a ficar assustado. Já começa a não entender o que está acontecendo. Entenderam? Então é uma realidade que é um contato mais espiritual, astral, é um contato de energias dimensionais. Não é um contato curiosamente científico. Os extraterrestres detestam os cientistas e qualquer pessoa que se diz pesquisador. Então eu fico vendo, né? Por exemplo, os ufólogos jamais terão contato aberto, papo a papo, tete a tete com o extraterrestre, ou jamais serão convidados a entrar em qualquer nave. As pessoas que eles convidam é as pessoas simples. É as pessoas pelas quais eles querem ter contato são simples. Não são pesquisadores, não são curiosos. É a pessoa do bom coração, do coração puro. Então é assim que eu aprendi com eles. Eu tenho contato com os Colups.
Colups existem e são reais. Eu afirmo, eles são reais. E os Colups, eles vêm de muito longe. Muito longe mesmo. São seres pequenos, parecido com uma criança de 5 a 7 anos de idade. São brancos, dos olhos puxados para cima. Geralmente se tem o ET assim, não é? O ET, o olho dele pega assim, não é, Fabiana? Assim, né? Ele vem assim, a ponta do olho assim. O Colups, ele é mais para cima. Muito, muito parecido com desse bichinho que eu ganhei da Fabiana, que foi o primeiro ETzinho que ela fez para mim. Então, em vez dele ser assim, que geralmente é, o Colups, o olho dele é mais envergado para cima. São seres muito poderosos psiquicamente, muito fortes. Eu tenho por hábito meditar e me comunicar com eles sempre. Quando eu solicito, eles vêm até minha casa, fisicamente. Eles, hoje, uma parte deles, de um grupo deles, são os meus mentores, os meus protetores e meus guardiões. Tenho contato com eles e outros. Os Colups sempre estão aqui, nesta casa, sempre. Só que eu precisava muito, nessa última noite, falar com eles pessoalmente, não astral. Eu precisava de falar nessa dimensão porque tinha eu um objeto físico para levar para eles. Então eu poderia sair no astral e ir até eles, né? Ir me encontrar com eles no plano, na atmosfera astral. Mas eu precisava de levar um objeto físico, tridimensional até eles. Então não tinha como eu... Já vi um espírito catar algo, por exemplo, uma fita dessa, né? O espírito cata e leva? Não. Então eu precisava de falar com eles pessoalmente, aqui na minha casa. Precisava que eles viessem aqui fisicamente. Então o que aconteceu? Eu fiquei aguardando, né? Como de costume. Fabiana, né, fez a sua viagem astral e eu, no caso, fiquei aqui na minha casa, né, esperando o contato com eles. Quando uma força e um desejo muito grande mesmo, tomou-se o meu ser e eu me dirigi para fora de minha casa. Abri a porta, me dirigi para fora da minha casa e fiquei parado. Então tá meio frio, então fica um céu meio azul, um pouco meio avermelhado, um pouco de nuvens, né? Fica estranho o céu, como se o céu estivesse um pouco embaçado. E eu estava, no caso, né, observando para cima no meu portão, porque às vezes de madrugada eu acordo e vou para fora de casa. O céu é muito estrelado à noite aqui em Uberlândia, mesmo na cidade. Você acordar umas 2, 3, 4 horas da manhã, você é um espetáculo de céu aqui em Uberlândia, né? Na roça da minha sogra, a coisa ainda é mais impressionante. E às vezes eu acordo, Fabiana acorda comigo, a gente fica olhando. Às vezes a gente vai ali para o quintal, que é nessa direção, a gente senta, ali põe as cadeiras, né? Geralmente quando está mais calor, mais quente, não nesse frio louco. E a gente fica contemplando e ali já aconteceu muita coisa louca mesmo. Louca, a gente sentado 2, 3 da madrugada, lá no quintal, olhando para o céu, e já aconteceu coisa que dá altos vídeos muito doidos mesmo, uns booms de informação. E ela estando do meu lado, porque a Fabiana é a minha companheira para todas as horas, né? É a pessoa que eu faço questão e eu amo que esteja do meu lado nos momentos mais fortes, se assim for permitido por esses seres. E uma vez, só um detalhezinho, uma vez a gente estava sentado, passando muitas estrelas, né? Estrelas dando volta, 2 da manhã, e simplesmente eu falei assim, olha, eu tô pressentindo
Não sei, eu acho que vai vir alguma coisa aí pelo céu mais forte do que só estrelinha. Aí o que que aconteceu? Veio um cilindro. Um cilindro, parecia aqueles tanques de caminhão que tem aqueles tanques, aqueles caminhões que é uma carreta, que ali na carreta é um tanque de inox, onde se transporta produtos químicos, alguns transportam leite. Então parecia um daqueles sozinho flutuando gigante. E a luz de Uberlândia é uma luz amarela. Toda Uberlândia é uma luz amarela. Então a cidade tem aquela poluição luminosa amarelada, alaranjada. E ele parou bem em cima de nossa casa, na altura de mais ou menos, eu calculo, de uns 3 postes. Eu acho que postes deve ter de 10 a 12 metros de altura. E ele parou e via-se o reflexo dos telhados das casas e ele estava apagado, sem barulho, sem nem nada. E ele ficou parado, né? Fabiana assustou-se, ficou parado, flutuando. E via-se o reflexo, a luminosidade amarelada das ruas, dos postes, né? Por baixo dele, assim. E via-se nele como um espelho, né? Porque é bem luminoso. Via-se como se o reflexo meio borrado das casas. Então ele parou, o Fabiano ficou olhando, eu fiquei olhando. E de repente ele deu um giro de 360 graus e seguiu para cima de Uberlândia, passando por cima de Uberlândia. Então, às vezes a gente senta ali nas madrugadas, eu e ela, pra gente poder, né? A gente faz dentro de casa, o nosso quintal. E o céu em Uberlândia é muito privilegia esse tipo de situação. E simplesmente, né, a Fabiana já tá até acostumada, já tá tão acostumada que isso para ela não é novidade, não traz emoção. Você apenas olha, fica vendo quem será que está ali, quem será que está ali e passa, porque é uma coisa muito rotina, já de muito tempo. Então a gente tem esse hábito e já aconteceu umas coisas muito loucas e interessantes aqui no nosso quintal, que a gente tem o hábito de acordar de madrugada e sair para fora. E a gente já viu desencarnado, já viu gente. Uma vez nós estávamos aqui e nós estávamos no nosso corredor e nós observamos e passou-se um cachorro que parecia um pastor alemão e esse cachorro devia ter mais ou menos uns 3 metros de altura, passou correndo pela rua. Aí nessa hora a gente entrou para dentro e trancou a porta. Passou correndo em pé. Uma vez eu estava também fazendo uma vigília dentro de casa, né? Parece loucura, para vocês verem o tanto que a humanidade vive numa caixinha, né? Uma caixinha presa e não consegue ter percepção dessas coisas. Uma vez nós estávamos aqui no corredor, Fabiana entrou e eu fiquei. E eu observei. Se eu disser para vocês que eu vi um ser que parecia uma bruxa. Bruxa daqueles filmes de terror. Aquelas que tem um narizão, tem um chapéu, voando sobre uma vassoura. Passou perto da minha rua e entrou na casa, numa das casas aqui da vizinhança. E eu fiquei parado e olhando, e ela olhou-me nos olhos. E eu falei para Fabiana, os olhos não têm expressão. É uma coisa que não tem expressão nenhuma. É estático. Não expressa brilho, nada. E os olhos eram gigantes. Então acontecem essas coisas. Como eu falo, a madrugada é hora da gente dormir e descansar, né? Se você fica aí na madrugada dando sopa, você vai ver coisas. Você vai ver coisas. Mas voltando, eu precisava, entendeu? Eu precisava muito ter contato com eles. E esperava eles na minha casa. Quando de repente eu saio para fora e eu vi, olhando para o céu, eu vi como se fosse um círculo de luz fosforescente. Deu aquele brilho azul e sumiu. E veio descendo na minha rua e deu mais outro brilho e sumiu. Veio descendo mais um pouco, deu mais outro brilho e sumiu. Quando ele sumiu, ele se mostrou um grande círculo cheio de luzes trançadas. E neste momento, num piscar de olhos, eu me encontrei com eles dentro do que eu posso dizer da nave deles, uma nave discoide enorme.
daquele tamanho eu nunca estive. Daquele tamanho, não. Uma nave que eu calculo visualmente pela distância uns 50 metros de, digamos, ela é um disco, mas de extensão a extensão uns 50 metros. E não teve nenhum feixe de raio me puxando dessa vez, simplesmente eu estive lá. Parecia muito como que experiência de projeção astral. Muito de projeção astral. Mas, porém, não foi de projeção astral. Até eu desconhecia tamanha tecnologia que pudesse, como que num piscar de olhos, como que numa mudança de frequência dimensional, tirar você de um lugar sem fazer qualquer tipo de esforço. Eu desconhecia. E quando eu sou um cara muito detalhista. Vocês não têm noção o quão eu sou detalhista e eu presto atenção nos lugares. Se eu estiver conversando com o ser, ele vai perceber que eu estou o estudando, eu estou medindo, eu estou observando cada detalhe dele, porque eu tenho como que uma memória fotográfica. Eu bato o olho e gravo. Isso eu tenho desde, digamos, criança. Então eu tenho quando é do meu interesse, eu gravo. E o que acontece? Eu simplesmente comecei a observar os detalhes. Porque eu sabia que eles tinham me levado para lá. E o interessante é que a nave toda, digamos, não seria escura. É uma nave, seria um ambiente com muitas filetes de luzes azuis claras, com alguns filetes de cor lilás. Isso era o que eu percebia. Poderia até ter mais uma tonalidade diferente de cor, mas o meu corpo físico não permite observar outros tons de cor que não digamos que é o básico das cores nas quais os nossos olhos de carne e ossos podem observar. O piso e as paredes eram como se eu estivesse dentro de um salão de vidro. De vidro com várias portas e pequenos corredores e salas. Mas era como se fosse um vidro de cor fumê, escura. Um vidro preto, que fosse antirreflexivo. Não tinha esse reflexo. Era como se fosse divisórias de um material, né, que se poderíamos comparar com o vidro. Mas um vidro fumê, um vidro escuro, um vidro preto. E quando eu estava lá, eis que vem eles. Mais uma coisa que eu percebi muito interessante, por eu estar dentro do que é o veículo, o transporte deles, a locomoção deles espacial, uma coisa muito interessante. Aquela nave estava totalmente dentro da vibração deles. Porque quando você conversa com eles aqui na terceira dimensão, eles estão numa vibração compatível com a terceira dimensão. Então, mesmo que a vibração dele seja diferente, mesmo que a vibração dele seja de um pouco, posso dizer para vocês, você vai sentir uma diferença, é uma vibração forte, mas eles vão estar na vibração compatível dentro da terceira dimensão. Caso isso seja diferente, eles passam a ser uma anomalia gigantesca e eles podem ser rastreados pelos dominadores, que são outros extraterrestres que possuem tecnologias como a deles, que percebem seres como eles aqui, e eles são caçados e são mortos. Mortos mesmos. Então, quando eles estão na terceira dimensão, a vibração deles está compatível com essa dimensão. Então, embora a vibração deles seja diferente e você percebe e parece ser uma coisa monstruosa de diferente, eles estão vibrando a energia deles dentro de uma condição que permita eles estarem meio que camuflados aqui. Então eles não estão na total vibração deles. Então eles estão adaptados. Então você percebe
que é uma coisa marcante, mas você percebe que é tipo assim, é suportável, é tolerável. Mas dentro da nave deles, eles estavam na vibração total deles. E eu vou dizer para vocês, a princípio, quando eu os vi eles vindo, e olha que eu os conheço muito bem, quando eu os vi vindo, eu comecei a sentir uma energia que começou a me causar medo. Eu fiquei com medo deles, porque era uma vibração que muito parecida com a vibração com que eu tive com aquele Draco negro naquele lugar. Eu comecei em corpo a tremer, porque mesmo estando em corpo físico, é algo que me causou, eu comecei a entrar no estado de medo. Porém, já os conhecendo, foi quando eles veio e me acalmou. Me acalmou. Essa nave devia ter mais ou menos uns 20 lá dentro. Era uma nave grande. E me acalmou. Mas, porém, a vibração deles, na totalidade deles, é uma coisa assustadora. É onde você para pensar e você vê que você, como ser humano, terráqueo, tridimensional, você é uma porcaria. Você não tem capacidade de estar na presença desses seres, quando eles estão na totalidade deles. Eu sou meio esquisito mesmo. Quando acontece isso, eu fico um pouco preocupado com a Fabiana, porque tudo que eu faço, eu penso em primeiro lugar na Fabiana, né? Poxa, se eu demorar aqui, não é uma coisa que no astral eu passo mais tempo e no estalar de dedos eu volto. Eu estou dentro de algo, estou físico, não estou presente em casa. Meu corpo não está em casa. Se demorar, o que vai acontecer? Fabiana vai acordar, eu não estou lá. Ela vai ficar preocupada. Eu sempre penso nela em primeiro lugar, em tudo que eu faço na minha vida. Foi quando eu perguntei para eles, nós estamos no espaço? E eles disseram, não. Nós estamos aonde não existe o tempo. É uma dimensão paralela a dimensões que se encontram na Terra. Essa dimensão é uma área de refúgio. É uma área onde nós estamos parados. Não se preocupe que o tempo em que nós passarmos aqui não será contabilizado no tempo terráqueo lá que vocês chamam de tempo. Nós estamos numa zona neutra, numa zona onde não se existe, é o vazio, não existe tempo. Aí eu já fiquei mais calmo, porque eles têm isso. Eles andam em dimensões, eles andam em faixas de frequências que nem o homem aqui consegue, com toda a sua tecnologia, jamais compreender. Então eles falaram, nós estamos aonde não existe o tempo. Fica tranquilo. E então fui a ver com eles alguns assuntos. Bom, em primeiro lugar que eu ficava observando os mínimos detalhes da nave. Eu observei, poxa, eu nunca tive uma oportunidade como essa. Eu já estive com eles em naves menores. Naves do tamanho de uma aquela Sprinter, né? Aquela van Sprinter. Já estive, digamos, nos carros, mas numa dessa não. Então, eles falaram, fique tranquilo. E fui ter alguns assuntos com eles. E comecei a dar um tour com eles dentro da nave. Que privilégio. Se não dizer surreal, inacreditável, ou não julgo ou jamais julgarei qualquer pessoa que não consiga acreditar em tamanha experiência por estar acondicionada a um mundo totalmente dominado, um mundo medíocre, um mundo baseado em cima de dogmas fantasiosos, religiosos e que associam realidades
tão complexas que fazem sua mente trabalhar a filmes de ficção científica. Eu não julgo e jamais eu julgarei. E fui lidar com eles. E fui fazer algumas perguntas também, que era do meu interesse. Muitos assuntos, infelizmente, eu não poderei jamais falar, porque é coisa muito, digamos, forte. Para lá da fantasia, da imaginação, da esquizofrenia, de tudo que vocês puderem imaginar. Porque eu sou uma pessoa que estou pronta a conversar com eles porque eu os vejo. Eu vejo as suas tecnologias e compreendo. Mas muitas coisas me é possível passar para vocês, compartilhar com toda humildade, se assim vocês, em seus corações, aceitarem. Bom, nós conversamos muitas coisas, principalmente sobre tempo. Sobre tempo. E eles me revelaram algumas coisas sobre tempo, aonde eu fiquei de boca aberta. Eles me mostraram o fluxo de energia do universo, como eu já abordei para vocês. Não existe a possibilidade de um regresso no tempo. Mas eles colocaram uma entre aspas para mim. Uma entre aspas para mim. Porque no universo existe um fluxo, digamos, de continuidade. E existem regras e leis que são vindas de um outro universo que eu deduzi claramente que era o sexto universo. E eles disseram para mim que existe a possibilidade de qualquer raça alienígena poder voltar no tempo por algumas horas. Por algumas horas. Porque, como eu volto a afirmar para vocês, o que acontece? As pessoas acham que vão voltar no tempo em séculos, em séculos, em milênios. Se isso fosse possível, eu volto a afirmar para vocês, o universo estaria um caos. Estaria um caos. E neste caos, sempre os dominadores, raças malevolentes, sem qualquer tipo de moralidade, raças muito fortes, sempre iriam ganhar, porque sempre iriam mudar o resultado do jogo a favor deles. Mas os seres me mostraram que eles podem voltar por algumas horas. Eu até perguntei, por quanto tempo vocês podem voltar no tempo? Eles disseram, por 12 horas. Nós conseguimos voltar no tempo e alterar alguma coisa que seja permitido por uma união de seres extraterrestres, por um motivo maior, em até 12 horas. E aonde eles me mostraram alguns eventos que chegaram a ter início, mas foram adiados no planeta Terra. Uma coisa muito que é de bugar a mente. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, que alguns eventos já tiveram um pontapé inicial, mas porém, por uma ordem extraterrestre maior, houve-se, em questões de horas, o retorno ao tempo e adiado alguns eventos. Mas não tem nada a ver com data limite, não tem nada a ver com, como eu perguntei para eles, com um conclave. Isso é palhaçada. Isso para os extraterrestres é palhaçada. E em alguns casos, algumas pessoas, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Mas me mostraram casos em que pessoas que perderam suas vidas e, por uma decisão maior, os seres extraterrestres voltaram em questão de horas e modificaram um pouco esse acontecimento, esse fato. E eu fiquei assustado. Eu até perguntei, alguma vez aconteceu isso comigo? Eu morri, aconteceu alguma coisa e vocês voltaram no tempo e me reviveram? Não, com você não, mas muitos humanos, muitas raças já fizeram isso.
o tempo de vocês é muito complexo, é muito... No linguajar deles é como se fosse algo muito, muito fraco, algo muito, digamos, muito fácil de se mexer. Muito fácil de se mexer. E eu fiquei observando. Falei, então, vocês extraterrestres podem ressuscitar pessoas, voltar no tempo e alterar acontecimentos. Eles dizem questão de horas. Sim. Eu falei, por exemplo, essa nave pode fazer isso? E eles disseram sim. E ela já foi usada como tantos outros já fizeram. E nós, não só nós como os outros, também já fizeram esse tipo de manobra. E vocês não tiveram nenhum ataque, não tiveram nenhuma represália daqueles que controlam a dimensão deles que vocês mexem. Eles disseram não, porque em alguns casos até eles não ligaram para certas coisas porque os planos deles são muito maiores, gigantescos. Então muitos de vocês que me assistem, talvez, aquele talvez déjà vu de algo que você vivenciou e você jura que já passou por aquilo, possa ser um concerto do tempo. Por algum propósito, não se menospreze, porque o ser humano ele tem a sensação de que só os líderes, o Papa, o presidente dos Estados Unidos, né? Essas pessoas que, entre aspas, na vitrine mundial são as mais importantes. Algumas pessoas, quando se diz que pode haver alguma alteração, vai pensar o quê? Vai pensar que é com eles. Ah, não foi com eles. Não. Pode ter acontecido algo com você que se tornou misterioso e pode ser que talvez aquela sensação de estar em algum lugar que você jura que ali esteve em algum momento possa ter sido alguma correção temporal. Mas que fica marcado, gravado no seu espírito. Pode ser o déjà vu. Isso quem está falando sou eu, tá? Sou eu. Porque uma coisa que eles me mostraram que eu fiquei abismado foi de uma pessoa que eu conheci já ter morrido. E no mesmo dia em que ela morreu, em questão de horas, eles voltaram no tempo e impediram que aquela pessoa morresse. E essa pessoa continuou viva. E está viva até hoje. Não sou eu. Não sou eu. Por quê? Propósitos maiores extraterrestres. Mas eles dizem que é questão de horas. Tem-se um tempo, existe-se um tempo no dizer deles que isso pode ser possível. Passou-se o tempo, não existe tecnologias que possam alterar isso. Então já aconteceu fatos. Se, por exemplo, veio na minha mente aqui agora. Quem não já assistiu aquele filme Destino de Júpiter? Naquele momento em que está aquele personagem que é um canídeo, né? Mas é um canídeo muito humanizado, muito humano. Que está com aquela moça no carro, aconteceu aquela bagunça, arrebentaram, detonaram a cidade naquela luta, prédios rebentados, destruídos, fumaça tomando o céu da cidade. E eles estão andando no carro, ele é um extraterrestre. E de repente ele fala para ela, olha para trás e você vê que parece que o prédio está se reconstruindo, parece que tudo está voltando ao normal. E ela fala para ele, mas ninguém vai perceber. Ele diz, olha só, eles não vão se lembrar, eles vão apagar a memória de todo mundo. E aqueles que conseguirem reter as memórias, tem um mosquitão aqui voando aqui do tamanho de um cavalo.
né? E tem aqueles que conseguirem reter a memória, esses serão chamados de loucos e lunáticos. Lembram desse filme? Eles esfregam muitas verdades nas caras das pessoas. Tem a parte até dos draconianos. Não é que os draconianos lá é chulé. Dracos, eles menosprezaram os dracos. Aquele canídeo não teria a menor chance contra um draco real. Então, para vocês perceberem, aquilo que tinha acontecido era um regresso no tempo, que quem possui a tecnologia estava voltando o tempo, em questão de horas, do fato que aconteceu. Então eu perguntei para eles, eles disseram, olha, o regresso do tempo é em horas. Esta nave pode fazer isso em algumas horas. E nós já fizemos muito, mas muito, você não tem noção. É lógico que eles não expressam com a emoção que eu demonstro aqui agora. Porque são seres extremamente, digamos, secos, sem emoção. Quantas crianças já morreram afogadas, que seres extraterrestres voltaram no tempo e, por algum motivo, essas crianças têm lembrança, têm trauma de água, têm algum medo que você fala é da vida passada, mas é algo tão forte que nunca vai sair dessa criança ou deste adolescente, desta pessoa. Tem pessoas que têm traumas. E a pessoa fala, olha só, o que acontece? Simplesmente eu não consigo entender. Quantas crianças, papai e mamãe, seus filhos morreram, mas você nem percebeu, porque por algum propósito cósmico maior, houve-se uma alteração no tempo. Aqui é como um jogo de xadrez, um tabuleiro de xadrez, aonde eles movimentam as peças conforme o interesse de cada jogador. Entende a complexidade de estar aqui? Entende o porquê você nasceu? Você não se lembra quem você é. Quem é você? Ou você estava morando com o papai do céu, com a mamãe do céu, com os anjinhos no céu. E quando você morrer, você vai ser salvo, morar com o papai do céu? É muita infantilidade crer em tamanha asneira. É por isso que eles não permitem vocês saberem quem são vocês realmente. O que fazem quando dormem? Desmemorizam vocês e mostram para vocês, não deixam vocês entender o que virá depois da morte. O que virá para você depois da morte? Você sabe? Ou você acredita no continho de fadas do papai do céu, de um salvador? Um salvador que desceu à humanidade e foi destruído, detonado, humilhado para salvar um planeta inteiro? Um ser de ego. Eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Um ser que, segundo ele, não existe nenhuma outra salvação, não existe nenhuma outra forma de voltar a ser salvo com Deus, se não for só por ele, o mundo inteiro, com tantas religiões, dogmas, ninguém conseguirá voltar à presença de Deus, que é a promessa, né? Se não for só por ele, o único. Ah, você tem que ser muito ignorante para acreditar em contos de fadas. E observar nas estrelas que lá está a verdade. Entende que é uma questão de você raciocinar? Basta você pensar. Só pensar. Então, onde eu vi isso, e eu fui enfático, eu pergunto mesmo. Existe a possibilidade de você voltar no tempo por 1, 2, 3 dias? Não. Não, porque existem regras no universo.
nós conseguimos voltar, não só eles, todos os extraterrestres, nós conseguimos voltar por horas. Por horas, mediante nossas tecnologias preparadas para isso, com naves preparadas para isso, nós conseguimos fazer. Caso contrário, se passar daquele período, daquele tempo, o que eu entendi como se fosse uma vibração cósmica, que o universo tem uma energia contínua, se você passar do ponto, já era. Então, já se houveram muitas pessoas aí já morreram, viu? Morreram, foram acidentadas, foram atropeladas, tomou tiro, nem se lembra, às vezes fica com trauma de arma, fica com trauma de alguma coisa, mas por algum propósito cósmico, algo muito complexo, onde nós não conseguimos entender as respostas, muitas pessoas estão aqui ainda vivas, nesta vida tridimensional. E a conversa foi longa, estendemos muitas coisas. Eu estava andando, quando de repente é como se eu observasse, como se fosse uma pequena piscina. Uma piscina, vocês já repararam mais ou menos aquela piscina que as pessoas têm para nadar, né? Aquelas piscinas de 3.000 litros, que você enche as bordas dela com uma bombinha, ela fica com a borda inflada, ela é de nylon, né? Um plástico. Só que eu percebi como se fosse algo não naquele sentido. Como se fosse de um tamanho de uma piscina, e você olha ali num quadrado algo como se fosse um equipamento de altura mais ou menos de uns 40 centímetros e acima um feixe ou um cristal emanando um certo tipo de luz e um líquido vermelho, E eu observei e falei, o que é isso? E eles disseram, sangue. E eu disse, sangue? Sangue de quê? E eles me explicaram, olhe mais adentro. E eu parecia uma piscina de sangue. E eu olhava aquilo, e eles chegam mais perto, e eu olhei, e aqueles que eram líquido, vermelho escuro como um sangue, possuía como se fossem algumas pequenas sementes, não sementes, algumas coisas, pontos pretinhos, pretos. E eu dizia, para que esse sangue? Eles diziam, esse sangue nós injetamos nos humanos à noite quando dormem. E eu fiquei, vocês injetam isso nas pessoas, mas vocês já não colocam chips? Vocês já não colocam o que vocês... Né, que se diz como chips nas pessoas, nos seus cérebros? Vocês não se colocam em determinados pontos específicos? Porque vocês injetam esse material que você me diz que é sangue? E eu fiquei curioso, eu até brinquei e falei, porque isso tem algum tipo de... vamos dizer... algum tipo, vamos supor, a gente tem o sangue A, B, né, O... mas eu quis perguntar para ele nesse sentido, porque, por exemplo, eu, Marcelo, meu tipo sanguíneo é B positivo, o tipo sanguíneo da Fabiana é também B positivo, né? Olha só que coincidência, Fabiana, né? A Fabiana é B positivo, eu sou B positivo e nossos filhos são B positivo. Então, nós aqui em casa somos todos de sangue B positivo. E o que acontece? Eu perguntei, ele falou, olha, esse tipo de, digamos, de sangue, é um tipo de sangue que pode ser aplicado em qualquer humano na face da Terra, em qualquer animal na face da Terra. Em qualquer humano na face da Terra ou em qualquer animal na face da Terra. E ele mesmo disse, vocês são como animais. Vocês são como animais.
E este sangue, ele possui algumas propriedades, que essas propriedades ajudam quando nós precisamos que certas pessoas acordem. E eu disse, só os chips não bastam? E eles disseram, algumas pessoas nós injetamos. Então, certas pessoas acordam de manhã, parece que sentiu uma picada, acorda com uma leve coceira em um determinado local, você vai ali, lava com um sabonete antisséptico, né? Toma banho e continua aquele mal-estar, meio que aquela coceira, seja na nuca, seja nas costas, seja nas pernas, seja nos braços, em qualquer parte do teu corpo. Às vezes você acorda com uma pontinha e você pensa, poxa, né, o pernilongo me chupou a noite inteira, mas aqui não tem pernilongo, não é época de pernilongo. Você acorda com algumas bolinhas, né, algumas bolinhas que você vê que fala assim, poxa, parece que algum bichinho me picou, né, me chupou a noite aqui, mas aí você começa a perceber, pô, mas nós não estamos em época, por exemplo, de ter, vamos supor, pernilongos ou bichos, mosquitos, né? Estamos em épocas que, no caso aí, você começa a bugar, não entender. Mas o que é isso? Algumas pintas vermelhas, pintas de sangue, algumas pintas que parecem geometricamente calculadas. Tipo assim, poxa, né? Parece um desenho, formam uma reta perfeita, ou formam um triângulo, ou formam alguma coisa assim que você fala que parece um desenho geométrico, né? Parece que foi calculado sendo feito isso em você. Lembre-se que eu disse para vocês que o contato extraterrestre começa lá no seu quarto à noite, quando você está sozinho ou sozinha. Ou se você estiver acompanhado, ninguém vai escutar na casa. Simplesmente eles alteram o ambiente, calam e cessam os animais. E eles disseram, nós injetamos isso em muitas pessoas. Esse tipo de sangue, falou sangue mesmo, sangue assim nas claras, né? Poderia dar um nome mais bonito, uma coisa, essa substância, ou esse elemento, né? Para ficar uma coisa menos impactante, mas extraterrestre está pouco se lixando se você é emotivo, se você é sensível, ou você é o que? Eles estão pouco se lixando para isso. Sentimentalismo não existe no meio deles, isso não existe neles. E eles disseram, é sangue, sangue preparado por nós. E não somos só nós que fazemos isso. Nós injetamos esse sangue nas pessoas. Contém propriedades que vão, junto com os corpos dessas pessoas, despertar essas pessoas. Aí eu pensei, poxa, tem neguinho que... Vai lá, chuta gol! Quarta-feira de futebol à noite, eu não posso perder. Nossa, né, a pessoa... eu tô louco pra comprar aquele smartphone, né? Nossa, eu não vou descansar minha vida enquanto eu não comprar. Então a pessoa tá totalmente focada e de repente a pessoa acorda no outro dia e ela não é mais a mesma pessoa. Algo muito impactante, algo muito forte aconteceu com essa pessoa que nem mais o futebol ela gosta. Fala, sabe o que é? Parei para pensar. Que palhaçada o tal do futebol. 22 homens à toa, ganhando salários milionários, para correr atrás de uma bolinha, para chutar num quadradinho com uma rede, e eu me fudendo, trabalhando 12 horas por dia, fazendo mais 2 horas de hora extra para ganhar aí 1.000 conto. E o cara ganha milhões. Não faz sentido. Nem quero mais ouvir falar. E o povo fala, meu amigo, meu fulano, é o seguinte,
Sábado tem aquele churrasco, ó, legal, aquela serva gelada. Nossa, cara, sua presença é indispensável. Indispensável, você não tem noção. Não vou mais não. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Não me interessa mais esse tipo de festa, esse tipo de convívio, não bebo mais a partir de hoje. Ah, pra mim isso não faz mais sentido não, que graça tem, cara? Aonde que isso é ser feliz? Aonde é que isso traz felicidade? E você fala, pô, a pessoa passou por algum tipo de processo de lavagem cerebral à noite, que ela acordou diferente. É o extraterrestre que foi lá no teu quarto. E eles fazem isso com pessoas pré-determinadas. Aí vem os ignorantes. Ignorantes que dizem, ah, eles são os escolhidos. Eles são os melhores. Não. Ninguém aqui é melhor, ninguém aqui é escolhido. Existem acordos e propósitos para isso. O ser extraterrestre, não só os Colupes, outros Greys, tem arcturianos, andromedanos. Eu vou fazer um vídeo sobre os andromedanos em breve. Um vídeo sensacional. Eu vou fazer um vídeo sobre os arcturianos e muitos de vocês não vão querer de alguma forma ser arcturianos. Porque eles não são bem aquilo o que a falsa luz vendem dos arcturianos. Ou seres, esses que eles colocam, os azulzinhos. Você quer saber mais ou menos como que são os arcturianos? Você acha que são seres de luzes? Quem aqui já assistiu aquele desenho Megamente? Fabiana, já assistiu Megamente? Nossa, eu amo. Quem já assistiu o Megamente, aquele desenho daquele extra, né, terrestre, que não tinha lá muitas boas intenções, trapaceador, mentiroso, mas legal também, né? Legal. Fabiana, ela é fascinada pelo Megamente, né? Nossa, Fabiana vive me pedindo pra me achar um Megamente de pelúcia, um action figure pra ela, mas eu já cacei e, por incrível que pareça, tem algumas coisas que não parecem o Megamente, né? Então ela gosta demais do Megamente, e o Megamente é um arcturiano e ele representa muito bem os arcturianos. Fabiana é louca pelo Megamente, né? Arcturianos. É o meu malvadinho preferido. Vocês acham que os arcturianos são todos aqueles seres benevolentes, iluminados, maravilhosos, que vocês veem em canalizações, que vocês veem aí na falsa luz sendo propagada? Não. Os arcturianos, pelo menos esses os azulzinhos, são meio malandrinhos e não têm um bom comportamento. Calma. Chegará o vídeo ainda sobre os arcturianos, né? Que a falsa luz coloca como seres mais maravilhosos que existem. O Megamente é um exemplo autêntico do arcturiano que eles colocam na mente de todo mundo. Eles jogam as verdades nas caras das pessoas, colocando como animações, colocando como filmes, e as pessoas associam a isso e fica difícil saindo, né? Então o Megamente é um grande de um trapaceiro e os arcturianos são muito trapaceiros. Os extraterrestres arcturianos são muito trapaceiros. Esperem o vídeo sobre os arcturianos que virá. Eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram. E vou falar sobre os andromedanos também. Então tem muita lenha a se queimar ainda. Mas voltando sobre o que eu estava conversando com os Colupes nesse assunto, eles disseram para mim que muitos seres extraterrestres fazem esse tipo de escolhas. Como eu disse para vocês, eu particularmente falo para os filhos de Orion. É um grupo de Orion que está aqui, que caiu numa nave em um planeta em Sirius e que atualmente se encontram aqui. Entenderam? Mas todos podem se beneficiar dessas informações. Todos podem tirar proveito das informações, das experiências que eu passo. Então, onde eu falo para vocês. Virá ainda uma série sobre Sírius, a constelação de Sírius.
Virá ainda aquele curso de energização que vai ser uma coisa... A Fabiana odeia a palavra curso. Ou um compartilhamento, ou um treinamento onde eu irei ensinar vocês, ou compartilharei com vocês a trabalhar em energias que eu vou dizer para vocês. Ainda não vi na internet algo que chegasse próximo. Então, os seres extraterrestres fazem as escolhas deles. Não porque a pessoa seja melhor, não que ela seja, digamos até de certa forma, sim, ela é escolhida por seres, por grupos de extraterrestres. Agora, eu não tenho culpa, ninguém tem culpa, se qualquer grupo de seres extraterrestres, seja de Orion, seja de Sirius, seja de qualquer outro lugar, se esses grupos chegam e vão lá e falam, né, para as pessoas, escolhem, peraí, você. Não, você não. Você não, você não. Existem propósitos muito complexos para tudo isso. Entenderam? Então é onde eu falo, a gente tem muita lenha para queimar ainda. Então, muitos de vocês aí que vão me ouvir no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, em qualquer lugar do mundo que você ouça, você pode estar levando as picadinhas aí do ZT, né? Você acorda, nossa, tá coçando aqui. Senhor, é mais engraçado, aqui não existe nem mosquitinho. Mas que sinal é esse, né? Tomei umas 3 picadinhas, mas que picadinha é essa, né? As pessoas têm que entender, Marcelo, que é o seguinte, aqui elas acham, pode até achar que, eles não me escolhem, né, porque não tem contato. Só que ela tem que entender que no astral, todos nós temos contatos com alienígenas. No astral que é a verdadeira realidade. E eles andam com a gente lá. Sim, no astral os seres alienígenas andam para baixo e para cima com todo mundo. Isso. E algumas pessoas, elas não os aceitam lá. Seria mais ou menos Os recusam. Seria mais ou menos assim, né, gente? Eu tenho um tablet velho aqui. Vocês sabem qual que é a capa do meu tablet? Essa é a capa do meu tablet. Eu tenho um tabletzinho velho aqui. A capa dele é de oncinha. Tigrona, Só tinha esse na época. Falei, vai esse mesmo, né? Vai esse mesmo, de oncinha, né? O ser extraterrestre tá lá no astral com você, fala, Júnior, né? Júnior, que você é o filho mais novo do capeta, né? Seu pai chama capeta e você é o Júnior. Júnior, chega aí, sim. Olha, Júnior, eu estou aqui, né? E a gente estamos num projeto de libertação, né? Geralmente o pessoal da resistência, né? Aí a pessoa fala assim, assina aqui, né? No contrato da capinha de oncinha do tablet do Marcelo, você assina aqui e, sendo assinado, nós iremos interagir com o seu personagem na terceira dimensão, que é o José. Tudo bem, Júnior? Vai te catar, rapaz. Não quero assinar nada, não. Tá bom demais as minhas orgias astrais, fumar minhas drogas, caçar minhas confusões. Eu gosto dos meus deuses. Quem são meus deuses? Meus deuses são os meus moldadores, os moldadores dos outros, né? São tão legais. Pra que eu vou assinar? Não, eu não quero ir embora, não. É muito legal aqui, é muito bom. Eu gosto disso aqui. Me desculpe. Eu acho que o que está lá fora é muito chato, porque os meus maiores, eles não entendem. Eles não compreendem, porque são desmemorizados em certas partes. Aí o ET fala, então tá, beleza, né? Vai se danar também, o problema é seu, né? Aí chega em você, né? Em Santos, ô Santos, chega aí. Beleza, Santos. A gente tem aquele projeto, vamos sair fora daqui. Vamos sair, isso aqui é muito ruim, eles mentem demais pra gente. Você sabe que eles se fazem de Deus, são deuses coisa nenhuma. Assina aqui no contrato de oncinha aqui que a gente vai interagir com o seu personagem de terceira dimensão. Sério? Existe algo maior nas estrelas pra mim?
Existe. Claro, claro que sim. Vou assinar. O que eu tenho que assinar? Põe o seu dedão aí, cósmico. Pô, beleza. Aguarde. Aí você tá lá no seu quarto dormindo, né? Aquele ser tosco, né? Adoram futebol, adoram churrasquinho, cervejinha com seus amigos. Você tá lá dormindo. De repente entram alguns cabeçudos e você. De repente você acorda, nossa... eu acho que eu não tô gostando de futebol mais, não, tá sem graça, coisa mais sem graça. De repente você começa a mudar. Aí, daí em diante, começa a se colocar chips em você. Tudo é um início. Não existe a vacina dos dominadores? Não existe a vacina? Os dominadores gostam de vacinar, né, os humanos desde que você nasce, né? Você tem que vacinar. Nossa, vocês adoram, né? Quando eu disse pra você, não se preocupe, porque você toma vacina do ZT também. É vacina de lá e de cá. O dominador não é em você, o ET vai lá, vou dar vacina nele também, bobão, e pau em você. Entendeu? É vacina de cá e vacina de lá. Nossa. A coisa né? Os ET são foda. Entenderam? Então, quando eu observei aquele sangue, e eu falei, poxa, né? É meio um pouco forte, com algumas substâncias que eu disse para vocês, como os pontinhos pretos, né? E o que acontece? Eu olhei aquilo e eu fiz muitas outras perguntas sobre algumas tecnologias deles, que agora não é o momento de dizer, mas que será dito. Então eu estive lá por aproximadamente umas 7 horas. Estive umas 7 horas, que foi contabilizado aqui apenas 1 minuto em que eu saí dessa dimensão. 1 minuto. Nem foi perceptível minha saída. A Fabiana tá lá. Aí ela põe a mão, ela leva o braço assim, pra abraçar minha barriga gigante, né? Ela passa direto, cadê o Marcelo? Bem, oi, tô aqui de fora. Mas eu estive fora por horas. Por horas. Entende como é tudo mais complexo e que ser religioso e entregar a busca nas mãos desses seres que geralmente estão associados na religião é muito mais fácil? É muito mais fácil você entregar a sua vida nas mãos daqueles que dizem salvar vocês. Entenderam? Bom, meus amigos, eu sei que pode ser difícil para muitos que acompanham o meu trabalho acreditar em relatos assim. Como eu disse há uns 2 vídeos atrás, se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse presenciado, isso parece até um pouco clichê, uma coisa, digamos, ensaiada, digamos, uma coisa muito já pré-moldada. Se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse experienciado experiências, que, como eu disse no vídeo, relatos de um contatado, nem eu acreditaria em mim. O Marcelo religioso não acreditaria jamais no Marcelo que mantém contato com seres extraterrestres. Porque neste meio de contatos tem muita gente que eu vou dizer para vocês que é fácil vocês perceberem que são picaretas. Embora o que eu falo, também estou na mira de ser comparado a um. Só para me finalizar, uma vez eu ouvi um vídeo de uma pessoa que se dizia ser contatada. Que o pai, né, que o pai, a nave, o pai vem visitá-lo constantemente, né, o pai. E a pessoa afirmava que nunca viu reptiliano,
que nunca viu draconiano, que nunca teve felinos, né? Que todo ser extraterrestre que via era só humanos. Era o sonho do Marcelo, né, Fabiana? O sonho do Marcelo era naves que abrissem as portas e fossem humanos. Esse tipo de relato, talvez o Marcelo Marins religioso seria mais aceitável dentro dos critérios dele. Então ele dizia, eu nunca vi, não conheço, eu acho meio estranho. Mas como está muito em alta falar de extraterrestre, porque falar de religião, falar de Bíblia e outras coisas é chato pra caramba. E as religiões estão perdendo membros numa velocidade que nem eles estão entendendo. A força que as pessoas estão perdendo, estão desinteressando. Porque falar de extraterrestre é uma coisa que chama muito mais atenção. Tanto que tem religioso que não gosta nem de falar de religião. Prefere dar pitado em aquilo que não entende, que não tem um pingo de entendimento. Então, não é? Tem religioso que não entende porra nenhuma de ET, e em vez de falar de Bíblia, quer se aventurar num território que não tem qualquer tipo de experiência, mas vai falar que tem. E vai falar um punhado de bosta atacando pessoas que têm contatos. Acontece. E uma vez eu vi um um contatado que dizia que nunca viu extraterrestre reptiliano, que nunca viu Grey, que só via humanos. E aí, de repente, do nada, eu vejo a pessoa mudou o discurso. Mudou o discurso. E quem acompanhou no passado, você percebe as jogadas das pessoas. A pessoa que nunca se dizia ver começou a falar de dracos reptilianos, né? Começou a falar como se fosse um entendedor da grande causa. E aí é quando eu me lembro de Quiras o canídeo. Tem muito oportunista nessa área. Muitas pessoas que sacam a jogada e não perdem a oportunidade. Então, tem, como eu digo para vocês, como Quiras me disse, você quer ver os seres das estrelas, os extraterrestres? Porque eles não vão descer em praça pública. Os dominadores são extraterrestres, os deuses aqui que se passam por deuses são extraterrestres. Como Quiras, o canídeo, disse, se você quer conhecer os extraterrestres, olhe para os animais deste planeta, para os insetos. Olhe para tudo o que é vida, que respira, que tem olhos, que veem, que andam. Olhe para tudo ao nosso redor que nos circunda neste planeta. Esses são os verdadeiros seres cósmicos. São os verdadeiros representantes das raças extraterrestres que os dominadores não querem que você nunca acredite ou imagine nisso. Colocando você, essa forma decadente de humano, que é uma aberração cósmica, que não é uma raça legítima, que você acredite que os seres do universo, os mais poderosos, são como você, porque diz que Deus um dia disse, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ah, Deus, você quer hipnotizar essa humanidade que eles são a sua forma, quando você não é, e este mundo é todo réptil, demarcado como no último vídeo dos Filhos de Orion. Assista o último vídeo dos Filhos de Orion. Esse mundo é réptil por completo. E dentro da sua cabeça, possui
um cérebro de lagarto. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas que estão buscando. A maioria das pessoas pelas quais eu falo são pessoas que não aprendem por livros. Eu digo para vocês que tem pessoas que acompanham, são curiosos. Curiosos. Eu não sou um ufólogo, eu não sou um pesquisador, eu não leio livros, revistas. Eu acho isso uma perca de tempo. Eu sou um vivenciador de experiências, nas quais eu compartilho. E as pessoas que eu falo, meu foco, meu alvo, são principalmente as pessoas que passam por experiências que não está escrito em lugar nenhum, os seres que aparecem em seus quartos, os seres que vocês veem em lugares, coisas que acontecem que vocês não conseguem compreender. Tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Deixa seu joinha nos vídeos, se você acompanha pelos Chamados a Despertar, pelo Marcelo Marins Consciência Cósmica. Eu não falo para as pessoas que não têm aquela injeçãozinha, aquela vacininha. Esses que os seus eus maiores se negam a acordar aqui, esses estão nas religiões, estão aí numa religiosidade brava. Alguns se acham que são espertos, mas não são de jeito nenhum. Eu falo para aqueles que a vacininha do ET foi aplicada e vocês já estão cheios de gamos de chips. Tá certo? Muita paz e muita luz. Fiquem todos em paz. Que o universo conspire sempre a favor de todos vocês. E vou ficando por aqui, meu e a Fabiana. Um beijo de nós dois e até o próximo vídeo. Foi um prazer. Tchau, tchau.